A partir de agora, seguimos com a rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Natal. Lembramos aos nossos ouvintes que, para a realização das entrevistas, o Sistema Tribuna de Comunicação realizou reunião com os assessores, ocasião em que foram apresentados o formato da entrevista, os programas, as datas, tempo e sorteio para as sequências dos entrevistados. Todas as entrevistas serão gravadas e encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. A Jovem Pan News Natal preza pela qualidade da informação e convida cada candidato a focar nas perguntas e respostas para melhor formar a opinião do ouvinte eleitor. A entrevista terá 15 minutos de duração, sendo o último minuto para considerações finais, permitindo uma curta tolerância para a conclusão de frase. Para a entrevista estão conosco os jornalistas Virginia Celli e Júlio Pinheiro, e a nossa entrevistada de hoje é a candidata Rosália Fernandes, do PSTU. Rosália Fernandes tem 53 anos, é natural de Marcelino Vieira e mora em Natal desde 1998. Entrou no serviço público como auxiliar de enfermagem e atualmente é assistente social no Hospital Valfredo Gurgel. Iniciou sua militância política no movimento estudantil, ingressou no PSTU em janeiro de 2000 e foi diretora do Sindicato dos Servidores de Saúde do Rio Grande do Norte, o Sindsaúde. Rosália já foi candidata a deputada estadual e disputa pela segunda vez a Prefeitura de Natal. A entrevista começa a partir de agora. Candidata, a senhora já tem 20 anos de PSTU. O PSTU foi um partido que teve um fenômeno de votação aqui para a vereadora de Natal, mas após esse período lá de Amanda Gurgel, não conseguiu uma nova representação na bancada e continua mais ou menos do mesmo tamanho. Por que o PSTU tem essa dificuldade de crescer aqui no Rio Grande do Norte? Bom dia, é Júlio, é Virginia, é Jussara e bom dia demais ouvintes do sistema, né, Tribuna do Norte. Enfim, bom, realmente é verdade, e nós reivindicamos o mandato da vereadora Amanda, né, foi um mandato que, digamos assim, gerou muita polêmica na cidade, porque ela enfrentou os privilégios, né, ou seja, dos grandes poderosos, né? E foi um mandato que, na verdade, aplicou a política do PSTU. Na Câmara de Vereadores, hoje, não é apenas o PSTU, mas existe uma dificuldade, né, no que diz respeito aos partidos que são de esquerda, né? Porque, por mais que se diga que as eleições é uma democracia, né? Mas é um jogo de cartas marcadas, onde o que se predomina é o poder econômico, né? Onde a gente vê, digamos assim, os partidos pequenos, que não são o nosso, porque nós não recebemos dinheiro de empresário, não fazemos alianças com partidos burgueses, nem também recebemos dinheiro da burguesia, tanto que a gente não tem tempo de TV, né? Nós temos uma dificuldade, inclusive, em apresentar as nossas propostas, o nosso programa. Então, isso se deve também, como é que se diz, a essa dificuldade e à limitação. Então, quem é partido grande ou que se junta com os grandes, que se junta com os poderosos, faz essa barganha, né? E no final, ou seja, se conquista uma vaga. Nós não queremos isso. Tá conquistando esse espaço no parlamento em troca, né, disso. Mas aí, quando foi 4 anos depois, candidata do primeiro mandato de Amanda Gurgel, ela, nas últimas eleições, teve uma excelente quantidade de votos, daria para entrar e não entrou, por causa do sistema de coligação. Houve um erro de estratégia do partido? Não houve um erro de estratégia, porque nós não fazemos alianças, né? E isso tem a ver com o final da minha última resposta. A gente não faz coligação e nem alianças a todo custo, porque nós temos um programa. Então, que o nosso programa, esse princípio que nos norteia. Nós temos um programa que é de ruptura com o sistema que está aí. Nós temos um programa que é de ruptura com os privilégios dos ricos e dos grandes empresários da cidade, que é quem manda. Então, nós não abrimos mão disso para ter uma vaga no parlamento.
Candidata, a senhora tem nas suas propostas lá um aumento, uma previsão de aumento de impostos para maiores empresários, para IPTU de mansões, de hotéis, e também uma forma de se cobrar a dívida desses grandes empresários. A gente sabe que a classe empresarial também é uma grande empregadora aqui no Rio Grande do Norte. Sendo eleita prefeita, a senhora não acredita que essa postura da prefeitura pode, de certa forma, dificultar a geração de empregos na cidade? Olha, o que é que nós vemos, né? Quando uma empresa vai se instalar aqui na cidade, se busca os governos isentam tudo para as grandes empresas, né? Elas demitem, da mesma forma, fecham as portas e vão embora. Ou seja, o governo, ele deixou de, inclusive, arrecadar, porque isentou impostos, né? Essas empresas e os donos delas enriquecem cada vez mais, eles não estão nem aí. Então, assim, não é justo com os trabalhadores, né? Então, a nossa proposta é essa mesmo, cobrar a dívida ativa que essas grandes empresas devem. As empresas devem mais de 1 bilhão. Porque, assim, quando a gente compra um carro ou uma casa que é financiado, quando a gente não paga, o banco toma, não é assim? Sim. Não toma? Tem um exemplo claro, aconteceu agora no estado de Belo Horizonte. Uma senhora, o esposo dela, muito grave, precisou de um exame que o plano não garantiu. O exame foi R$900. O banco tomou a casa dela. Uma casa que valia R$700 mil, o banco tomou, inclusive, no valor de R$350 mil. Os empresários dessa cidade devem há muitos anos e nenhum prefeito cobra. Então, por que um trabalhador, um operário, uma pessoa comum deve e é tomado a sua casa, o seu carro, a sua bicicleta e o dono de uma empresa, não acontece nada. Mas não existe o hoje, IPTU candidato, o sistema de dívida ativa, de cobrança da dívida ativa do município? Mas não funciona, porque esses empresários, eles devem há anos e continua do mesmo jeito. Um exemplo claro, os donos das empresas de ônibus, se somar a dívida do Estado, que ele deve ao governo do Estado, que eles devem, 6 empresários, que é o setor, se somar a dívida do governo do Estado com a do município, eles devem cerca de 164 milhões. Só a prefeitura deve quase 63, alguma coisa. E o prefeito não cobra. E esses empresários ainda tiveram a isenção de 50% de impostos da Câmara Municipal. E ainda cobram uma passagem cara de R$4 por um serviço precário, ineficiente, muito caro. Então, eles quem são, na verdade, os empresários quem são beneficiados sempre. A classe trabalhadora não é. Candidata, a senhora é profissional da área de saúde, assistente social no maior hospital do estado, que é o Hospital Valfredo Gurgel, lida com a realidade da saúde aqui na cidade. Eu pergunto, eleita prefeita, a senhora vai manter o protocolo do tratamento da Covid-19 que é feito hoje pela Prefeitura de Natal? Primeiro que nós achamos, né, que o prefeito não fez como deveria fazer. Apesar de que ele faz muita propaganda em cima disso, né, porque montou o hospital de campanha e tal. Mas acontece o seguinte, muito cedo, em pleno pico do Covid-19, ele reabriu tudo. Reabriu a economia, inclusive isso fez com que se tivesse, ou melhor, como se os casos de Covid, se diz, aumentassem mais. Nós somos contra o protocolo que se utiliza da ivermectina. Dos medicamentos. Errado, porque não existe nenhuma comprovação, na verdade, científica para isso, né? Nós, inclusive, isso ele faz uma propaganda dizendo que foi isso que diminuiu ou que não teve tantos casos de Covid. Inclusive aqui em Natal teve mais de 1.000 casos de mortes de Covid. Então nós somos contra esse protocolo que é a distribuição da ivermectina, né, e da hidrocloroquina, porque não existe nenhuma comprovação. O presidente Bolsonaro defende isso, mas nós temos mais de 160 mil mortos no país.
Candidata, a senhora também tem uma proposta no seu programa de governo, que é a equiparação dos salários dos políticos, na verdade, dos políticos aos professores do município. Primeiro, eu queria saber se vai igualar por cima ou por baixo e como a senhora pretende viabilizar financeiramente essa conta. Então, primeiro, nós não defendemos esse salário que hoje é pago aos servidores, aos professores de Natal, porque o prefeito sequer cumpre a lei do piso. Ele recebeu recursos do Fundeb, né? E ele não reajustou de acordo com o piso do Fundeb. Ele não cumpre a lei. Mas né? ele está pagando acima ou abaixo do piso? Abaixo. Do piso. Ele nem sequer aplicou os recursos do Fundeb e nem reajustou em 12,80 e poucos por cento, que é o valor do piso. É tanto que agora, nas vésperas da eleição, no mês de setembro, ele encaminhou para poder implantar. Isso após os servidores terem feito protesto, terem feito mobilização lá em frente à Câmara Municipal. Ele sabia muito bem que isso não era possível por causa do período eleitoral. Aí ele disse que agora, depois das eleições, então ele não cumpre o piso. De fato, nós defendemos sim, porque não é justo que um professor, que um trabalhador em saúde, qualquer um outro trabalhador, ganhe, ou seja, isso, e um prefeito ganha 18 mil, 20 mil, afora os privilégios que tem, então, a proposta... as que tem. A nossa proposta, Júlio, é reduzir o salário. Nós, quando assumimos a prefeitura, nós vamos estar reduzindo o salário da prefeita, dos secretários, e a nossa proposta é o salário que o DIEESE defende, né? Que é quase 5 mil reais. Porque um cargo político, ele não pode ser, digamos assim, uma forma da pessoa ter mais os privilégios que já tem e está fazendo isso para acumulação de patrimônio. Porque acontece que não é um emprego. Ele foi eleito para estar exatamente se desenvolvendo no trabalho e servindo a população. Mas acontece que esse valor, candidata, a senhora tem que convir, e com certeza concorda, seria muito significativo nos cofres públicos e, inclusive, poderia exceder o limite da lei de responsabilidade fiscal. Como seria possível implementar? Já houve alguma conta para saber quantos milhões seriam necessários para fazer esse pagamento de um salário acima de 5 mil reais dos professores, igualar com o dos políticos? Então, dentro da realidade, realidade financeira, factível. Então, pronto. Primeiro, se a gente reduzir os salários dos políticos, já vai ter uma geração de receitas aí, de secretários, né, de, como é que se diz, prefeitos, de cargos comissários. Tá certo que um valor mínimo. A receita seria cobrar a dívida ativa, né, que na verdade já é mais de 1 bilhão, a cobrança de 1% do faturamento das grandes empresas, que tem mais de 500 funcionários, porque com isso vai se gerar uma receita, o IPTU progressivo, né? E também nós pretendemos fazer uma auditoria na dívida pública, porque hoje só de pagamentos dos juros da dívida e amortizações se paga mais de 40 milhões. Então nós vamos estar fazendo uma suspensão, assim, na verdade, por onde se a gente cobrar 1% do faturamento das grandes empresas, nós vamos estar fazendo uma arrecadação de bilhões. Então, com isso, vai se ter recursos no que diz respeito ao pagamento dos funcionários e também a contratação de mais servidores que precisa, porque o número de professores hoje é insuficiente. Mas esse reajuste, esse aumento no valor dos salários, não seria só para professores? Pela sua proposta, para todos os servidores. Para todos os servidores, né? Candidata, a senhora faz uma crítica no seu plano de governo, falando da mercantilização que estaria destruindo a cultura, o lazer e o esporte da cidade. Explique melhor, por favor. Porque a cultura hoje, digamos assim, ela não é para a população que vive em Natal, né? É uma cultura de, primeiro, os cinemas, os teatros, não existe sequer um teatro na cidade. Existe um teatro que é dentro de um shopping, onde a atração cultural ela é muito cara.
Então, a cultura hoje, ela é exatamente para atender um padrão, que são as pessoas que têm dinheiro. Nós aqui, para poder, digamos assim, estar pagando um show num teatro desse, a gente tem que fazer uma certa economia. Então, nós temos que, inclusive, se valorizar os artistas locais, porque o que é que acontece nos eventos que a prefeitura faz? Se contrata shows, bandas e artistas de fora que são caros, e esses recebem, inclusive, em dia. Enquanto isso, ou seja, os artistas locais, eles não são valorizados. Então, a nossa valorização se passa por aí. Candidata, a gente já está chegando ao fim da nossa entrevista, então, nesse minuto final, a senhora pode fazer as suas considerações e dar o seu recado aos seus eleitores. Certo. Primeiro a gente quer aqui agradecer o espaço, a oportunidade, né, para estar apresentando as nossas propostas e também fazer um convite, né? Acho que isso foi uma coisa que estarreceu, né, todo mundo, principalmente nós mulheres, com o episódio que aconteceu da condenação da Mariné Ferrer do estupro culposo que não existe. Então, nós queremos estar convidando, porque nesse sábado, no caso amanhã, às 15 horas, vai ter um ato, está sendo um ato espontâneo, nós vamos estar lá, né? E nós exigimos a punição, ou seja, do estuprador, dos agressores, e o mais é dizer que nós somos uma alternativa socialista para governar Natal, que rompe os privilégios dos ricos, poderosos, e que a gente vai estar exatamente governando para a classe trabalhadora, para a população pobre, que é quem produz e gera as riquezas da cidade. Nós agradecemos a candidata pela participação e retomaremos, né, a rodada de entrevistas na segunda-feira no Jornal da Manhã, com a participação do candidato Hermano Moraes, do PSB. Oferecimento: OAB Rio Grande do Norte.